Irmãos, existe a única verdade, não é uma verdade, que confronta muito a nossa incredulidade, mas ela é verdade. É impossível receber de Deus sem antes se tornar aquela palavra. A obra do Espírito Santo no nosso espírito, para nossa alma e para um comportamento novo, vivo, é de dentro para fora. Quando Deus me der, e Ele é gracioso, existem milagres, sinais que a igreja move, mas até esses milagres e sinais dependeu de alguém crer, de alguém ser por dentro aquela verdade. Pode ser que alguém tenha recebido sem ainda ter tido fé para ser atraído para o Senhor. Não é disso que eu estou falando para nós que já estamos aqui, nascidos de novo, que somos chamados para nos tornar cada vez mais a palavra viva caminhando nessa terra. E aqui aquilo que ela contém nos segue. Quando Deus colocar na minha mão, aí eu vou crer. Irmãos, isso já passou na nossa vida, isso é uma madeira. Eu me torno a palavra por dentro. E aquilo se manifesta. É na palavra, amados. Grave na sua Bíblia, sublinhe todas as vezes que aparece uma expressão em Cristo. Ou nele. É um em e um nele. É desse tamanho assim a palavra. A gente passa por ali. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É na palavra. A hora que o Espírito Santo consegue me transformar, à medida que eu vou me relacionando com Ele, e essa palavra consegue conquistar a minha alma, e essa palavra começa a viver aqui, de maneira visível, aquilo que ela contém é um fruto consequente, não um esforço. Então nós somos abençoados, nós somos santos, nós somos justificados, nós somos mais que vencedores, mas tem uma chave, é nele, é com ele, é na palavra. Então a obra do Espírito Santo é nos convencer disso. E a única coisa que impede eu e você de pegar, entrar na experiência daquilo que você está buscando ou crendo, é uma coisa chamada carne. A carne está atrapalhando ainda eu entrar, pegar naquilo que já está pronto. Mas o que é carne? Você precisa, às vezes, entender o contexto do texto no Novo Testamento, porque às vezes carne vai ser o corpo físico. Paulo diz, esse viver que agora eu vivo na carne, ele não está falando de andar segundo a carne, ele está falando do corpo, desse tecido, carne, membros. Essa vida que agora eu vivo nesse corpo natural, eu vivo ela através da fé do Filho de Deus. Então ali carne não é um elemento ruim, mas tem contexto que carne é algo que a gente precisa abolir. E o Senhor me mostrou algo, irmãos, que me assustou um pouquinho, me assombrou um pouquinho, mas que traz uma paz para o coração, a hora que você olha para a palavra toda e encontra ali que aquilo é verdade. O que é carne?
Carne é a velha natureza, é um pensamento terreno, natural. Carne é um modelo de funcionar que tende ao pecado. O que é pecado? É não crer para dentro da palavra, segundo Jesus. Pecado é só não crer para dentro de mim. Então o que está me impedindo de entrar para dentro do lugar onde eu sou abençoado para experimentar? A minha carne, a minha mente natural que quer fazer ou merecer ou entender ou estar no controle. É só isso que está barrando, atrasando às vezes os processos. Mas eu vou dar uma boa notícia, que foi isso que me assombrou ontem. A nossa carne, irmãos, segundo a palavra de Deus, ela já foi crucificada. Gálatas 5 diz que aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. Muita atenção aqui, irmãos. Quando a gente diz mortificar a carne, preciso mortificar a minha carne. Mortificar a minha carne não é a carne velha natureza em si. Porque segundo Gálatas 5, isso já aconteceu lá na cruz. Só que existe ainda na nossa mentalidade uma influência dessa carne que já morreu. Por isso que Romanos capítulo 8 vai dizer: se eu viver segundo a carne, vós não estáis mais na carne, vós estáis no Espírito. Isso já está feito, mas eu posso ainda viver segundo a carne. Eu não estou, nesse momento, na Itália, eu estou no Brasil, mas eu posso escolher viver segundo um italiano, me vestir igual, falar igual. Isso não faz com que eu esteja lá. Isso faz com que eu viva segundo algo que está em outro lugar. No nosso caso, a nossa carne já morreu na cruz. A nossa alma que ainda tem referências, memórias dessa velha natureza que ainda funciona segundo aquilo que já está morto. Romanos capítulo 8 vai dizer: se você viver segundo a carne que já foi crucificada, vocês vão caminhar para a morte. Mas ele continua: mas se pelo Espírito vocês mortificarem a carne, não, os feitos, as obras do corpo, vivereis. Obras do corpo, o fazer, essa alma ainda não sarada, não libertada da influência dessa carne que já morreu, que ainda está funcionando aqui no lugar errado. E isso nós somos chamados para mortificar. Então, nossa carne, ou a influência que ela ainda exerce na nossa alma, é a única coisa que está impedindo a gente de entrar, pegar, receber de Deus. O nome disso? Incredulidade. Simples, amados. A palavra de Deus, ela é verdade. Se a minha experiência ainda não está lá, o problema não está na palavra, o problema está em mim. E como que a gente lida com isso? Pelo Espírito. Qual que é a solução de Deus? Nós não precisamos, irmãos, não somos nós que nos esforçamos para mortificar, para sarar essa alma. Nós simplesmente
aprendemos a como nos sujeitar ao Espírito Santo, liberar Ele para fazer essa obra em nós, mortificar os feitos do corpo aqui, para que a palavra comece a viver aqui e aquilo venha à existência. Pelo Espírito. A solução para a carne ou para a influência dela é o fogo do Espírito Santo. Quando você entender isso, que você e eu saímos de uma posição natural e entramos já no Espírito, uma posição celestial, só que a nossa alma, as nossas crenças, nossa responsabilidade em entregar para o Espírito Santo aquilo que ele precisa para sará-la, para viver em Deus, nós começamos a descansar em saber que aquilo que ainda não está como deveria estar, não é algo para nos trazer condenação e culpa. É simplesmente algo para continuar entregando para o Espírito aquilo que ele precisa para sarar aquilo, para curar aquilo, para banir aquilo da nossa vida. A carne quer fazer, a mentalidade da carne, da velha natureza, que já morreu, quer produzir, fabricar. E o Espírito Santo nos foi dado para mortificar, salvar nossa alma, curar nossa crença, para que Cristo possa sair do nosso espírito e viver, trazer a experiência, tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz, com o propósito de amar as pessoas. Junto com o Espírito Santo, atenção aqui, irmãos, esse é o ponto central dessa mensagem. Eu vou dar um conselho para os irmãos. Seja instrumento de Deus. Quando essa mensagem for para o YouTube, mande, compartilhe para aqueles que o Espírito Santo te inclinar a compartilhar. Ore. Espírito Santo, para quem que eu posso mandar isso? Junto com o Espírito Santo, para todo crente, foi dado uma linguagem de oração sobrenatural. Irmãos, a oração em línguas para edificação, ela é o próprio Deus orando através de nós, por nós, para que o próprio Deus consiga fazer a maneira dele aquilo que já nós somos em Cristo. Existem dois momentos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. No Antigo Testamento é um símbolo, é um tipo, no Novo Testamento é a manifestação real, mas que vai trazer fundamento para aquilo que eu estou pregando aqui. Depois do dilúvio, Noé fez uma arca, porque ele quis? Não, porque Deus falou com ele. Noé, eu vou exterminar toda a carne. Faz para você uma arca e para sua família. E aquele homem ficou construindo aquela arca por 100 anos. 100 anos. Construindo uma arca que fala de Cristo, que fala do lugar de segurança, mediante uma palavra que Deus ia mandar um dilúvio, num tempo que nem havia chovido ainda. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé, as pessoas que estavam em torno dele, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, alianças, relacionamentos. E Noé, seguindo a palavra, até que ele entrou na arca e Deus mandou o dilúvio. 40 dias e 40 noites, toda carne foi exterminada da terra. Ali foi literal, amados, pessoas físicas, animais, mas aquilo é um símbolo
Quando fala carne ali, fala nessa natureza caída. Depois do dilúvio, que Deus manda Noé sair da arca para recomeçar, porque Noé saiu da arca e ele começou a multiplicar. Ficou só quem estava dentro da arca. A hora que ele saiu da arca, que é Cristo, ele começou a se multiplicar. Toda a carne foi exterminada no dilúvio, mas a mentalidade carnal que ainda havia neles fazia com que eles continuassem funcionando segundo ela. Isso é o que acontece com nós hoje. E a Bíblia diz que os homens começaram a querer fabricar uma torre que chegasse ao céu. Edifiquemos nós uma realidade, uma cidade, para que toque naquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz é verdade, mas eu vou fazer algo para chegar lá. Isso se chama mentalidade da carne. E eles começaram a edificar. Aí Deus desce e olha e diz: não há limitações mais para eles. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão chegar lá. Desçamos e confundamos. Atenção aqui, irmãos. Desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não se entendam mais, para que eles parem de edificar segundo a carne que já morreu. A primeira tipologia de oração em línguas, que é ali na Torre de Babel, depois vocês podem ler em casa, ela vem depois do dilúvio, depois que toda a carne foi morta, exterminada do planeta. Mas uma influência ainda dela na nossa mentalidade, que faz com que a gente funcione, queira chegar em Deus através daquilo que a gente faz, é o alvo do Espírito, através dessa linguagem de oração. Quando eu estou orando em línguas, irmãos, para minha edificação pessoal, existem 4 tipos de oração em línguas. Eu estou falando somente de um tipo. Não é línguas para sinal, para os incrédulos, não é língua para interpretação, e também não é línguas para intercessão. Esses 3 tipos é o Espírito Santo que tem que me atrair, querer me usar. Eu não tenho domínio sobre isso. Mas existe o 4º tipo, que é línguas para minha edificação pessoal, que eu tenho controle de orar o quanto eu quiser. Quanto que eu devo orar em línguas? O máximo que você conseguir. Quando? Todos os dias. Amém? No culto, isso tem que começar a manifestar aqui com o tempo. Manifestações de línguas que são para interpretação, e talvez Deus levante um para interpretar e trazer edificação para a igreja. Glória a Deus. Momentos de êxtase que leva a pessoa a soltar uma rajada em línguas, que é para sinal para alguém. Amém, mas não é disso que estou falando. Eu vou no culto lá, quando eu estou emocionado eu oro e só. Você entregou para o Espírito Santo só um cisquinho, ele já começou, você já parou. Não, línguas para edificação pessoal é uma disciplina espiritual que vai fazer com que os feitos do corpo, ou as obras, aquilo que eu faço, as minhas decisões, como eu vivo e decido, seja mortificado, para que seja renovado, fundamentado pelaquilo que agora eu sou no Espírito. Orar em línguas, com o passar do tempo, para a edificação, vai fazer com que o homem espiritual que eu já sou comece a inundar esse corpo físico terreno. E aqui a palavra de Deus começa a viver. E aqui aquilo que ela contém começa a se manifestar. E no Novo Testamento, a revelação disso, a manifestação real disso aconteceu lá em Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. Ali foi literal.
E diz a palavra que quando ele foi derramado, as pessoas se encheram e falaram em outras línguas. Todas as vezes em Atos dos Apóstolos, cada qual é um tipo. A oração em línguas que eles oraram quando o Espírito Santo foi derramado ali, não é a linguagem para edificação. Mas existem trechos em Atos que são exatamente essa linguagem para edificação pessoal. É um sinal, é uma evidência de que eu recebi, eu tomei posse pela fé do batismo de fogo do Espírito Santo. Está disponível, irmãos. Busque, se você ainda não ora. Ah, não é bem assim, não é para hoje, não é uma evidência. A palavra de Deus diz lá em Atos que o apóstolo Paulo chegou em determinado lugar, irmãos se unidos, louvando, adorando, pregando a palavra, e ele sentiu falta de algo. Tudo certo, louvor, adoração, palavra, irmãos, comunhão, tudo certinho, irmãos, igreja. Mas ele sentiu falta de algo fundamental. Assim como no Velho Testamento, após o dilúvio, línguas foram dadas para mortificar, para que os homens parassem de construir aquilo segundo a carne, em Pentecostes aconteceu a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo chegou num lugar, viu aquele mover, e falou assim: qual o batismo que vocês foram batizados? Com o batismo de João Batista. Ele tem toda uma doutrina. Não, João Batista batizou para arrependimento. Vocês precisam ser batizados em o nome do Senhor Jesus. E aí ele pregou, trouxe a doutrina. Diz a palavra de Deus que eles creram e eles foram cheios e falaram em outras línguas. Aí Paulo encontrou a evidência. Agora vocês estão no lugar. Percebe, irmãos? Ele chegou num lugar, ele olhou, mas ele sentiu falta da principal ferramenta unida a todas as outras coisas que vai fazer com que um crente saia da mamadeira e entre na plenitude. Todas as outras práticas, leitura, meditação, louvor, adoração, jejum, dependem disso, irmãos. Ou você acha que o nosso Pai está limitado a coisas físicas? Se você caiu hoje numa ilha deserta, só você, de paraquedas, sem Bíblia, sem conexão, sem nada, o Espírito Santo te abandonou. Filho, olha, eu dependia de você ter uma Bíblia com você, para você me conhecer. Agora que você está numa situação terrena que isso não está na tua mão, eu não consigo mais. Não, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você. Essa prática vai fazer com que as coisas vão se abrindo. Você vai passar por trechos, aí sim, na leitura, que aquilo já vai estar construído dentro de você. Você fala assim, cara, já sabia disso. Essa é a liberdade, segundo o Espírito, que vai mortificar a influência na nossa mente de uma carne que já morreu para Deus. Quando o Espírito Santo foi dado, literalmente, não existia a Bíblia, amados. Existia o Velho Testamento, sim, dos judeus, mas a revelação da graça, que hoje nós temos em mãos, e é uma bênção, não existia ainda. O apóstolo Paulo nem tinha se convertido ainda. Então, é uma evidência, é fundamental, irmãos. E hoje, a hora que você entende isso, e a hora que você abraça isso, é o nosso ponto. Existem fases que você vai passar. E você precisa discernir, para que você não dê ouvidos a acusações ou olhe para as circunstâncias e aborte o processo. Assim como você faz qualquer coisa no mundo natural,
Existe um processo e existe um alvo. Existem coisas que não são tão agradáveis, que você precisa perseverar no meio, mas você está de olho no alvo. Faz parte. Quando você é instruído e você acredita naquilo, você se encaixa ali, você persevera ali, até que você chegue lá. Mas se não houver essa instrução nisso que nós estamos falando aqui hoje, a gente tende a achar que as coisas estão piorando, se agravando. Irmãos, no mundo, qualquer processo natural jamais vai te colocar num lugar de plenitude de vida. Momentaneamente, pode ser que sim, mas aquilo não é sustentado por Deus. Aquilo vai ser sustentado por você mesmo ou por uma outra pessoa. Agora, topar o chamado do Espírito Santo para mortificar os feitos do corpo, para que todo o seu ser seja alinhado, o espírito, alma e corpo, para que vida de Deus em plenitude comece a funcionar aqui, existe o processo. Mas você tem a certeza e a garantia, esse processo ele faz parte e o fim, o alvo, o final é vida, é paz, é Deus sustentando toda a sua existência. Não é igual um tratamento humano, existem boas chances de dar certo, altíssimas, não. Com o Espírito Santo existe 100% de certeza. Você só precisa discernir essas fases, esses estágios. Porque a palavra da fé, segundo o Espírito Santo, ela não cabe no entendimento da alma onde ela ainda não foi sarada. Vamos ouvir a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 28. Verso 9. Isaías, capítulo 28, verso 9. Amados, ficou claro? No Antigo Testamento, a tipologia, no Novo Testamento, a revelação. No Antigo Testamento, a carne morreu no dilúvio, mas uma nova mentalidade precisa ser sarada. Lá em Babel, Deus deu a solução. No Novo Testamento, a carne já foi crucificada na cruz, na obra de Jesus. E ele foi ressuscitado. E ele enviou o Espírito Santo para te tirar dessa mentalidade errada. Para te colocar na experiência daquilo que você já é aos olhos dele no Espírito. Mas existe um processo. Por quê? Isaías capítulo 28, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Presta atenção aqui, irmãos. E a quem se daria a capacidade de colocar em ação aquilo que se ouve da parte de Deus? Ao desmamado e arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, ou preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Esse falará, irmãos, é a voz de comando de Deus que flui, que emana do teu espírito. A primeira vez que essa palavra aí no hebraico aparece é quando Noé sai da arca e diz lá assim, e disse Deus a Noé. O disse lá é essa mesma palavra, falará. É um comando que vem do Espírito, é a voz que nos ilumina uma dimensão que gera todas as outras coisas.
Então é por lábios estranhos e por outra língua que Deus consegue dar comandos, começar a impactar um pouco aqui, um pouco ali, todas as verdades, as realidades que já estão consumadas em nós, para que a gente seja edificado agora nesse lugar e entre nesse viver na prática. Porque, verso 12, ao qual ele disse, este é o descanso. Qual? Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Verso 12 de novo. Ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Eles não tinham capacidade ainda de receber isso. Esta é a cura que você procura. Qual? Eu preciso receber de Deus? Não, você precisa se tornar alguém curado e ser resposta de cura na vida de outra pessoa. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo no nosso espírito. Este é o descanso. Esta é a provisão. Qual? Dá provisão para quem não tem. Olha a mentalidade do poder de Deus que está dentro de você. Mas, Senhor, eu não tenho, eu não consigo receber. É por isso que você precisa se edificar. Eu receber uma cura, eu receber a provisão, eu receber aqui, sem me tornar a resposta disso para outros antes, não me coloca na vida de plenitude. Só vai sanar a minha situação por um momento. Daqui a pouco talvez outra situação apareça naquela mesma área e olha eu ali naquele buraco de novo. A loucura de Deus que para o homem natural, para a mente carnal não faz sentido é isso. Justamente aonde você não é, eu quero te fazer resposta e canal para aquele que está ao seu redor. Mas não quiseram ouvir. Por que não quiseram, irmãos? Sem o Espírito Santo é impossível isso. Querer ali não é boa vontade, de ter vontade de fazer, é ter a capacidade de ter uma alma sarada de verdade para entrar nessa experiência, é falar como alguém curado, com a consciência de alguém curado, talvez no meio de uma provação. É você encontrar num irmão alguém próspero, caminhando, falando de verdade, não por esforço, amados. Porque ele foi desligado a tal ponto da circunstância, por essa edificação que a oração em línguas traz, que é a palavra de Deus vivendo ali, e aquilo te alimenta e me alimenta. O que você precisa? Nada. Você precisa descobrir que essa luta que você está passando é só uma oportunidade para você descobrir quem que você é no espírito, para alimentar seu vizinho, seus amigos, seus parentes, não importa. Lembra que Deus falou para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Eu te levantei, eu te chamei para ser resposta pelo meu Espírito. Então, por lábios estranhos e outra língua, comandará o Senhor. O Espírito Santo comanda o nosso ser interior, sara a nossa alma, cada vez que a gente se entrega a essa prática. Por que a gente diz, quanto mais eu orar, porque você está dando mais liberdade para ele fazer. Eu orei só um pouquinho hoje. Irmãos, ele já te mexeu em alguma dimensão por dentro. Eu vou orar agora só na semana que vem. Amados, é uma escolha. Mas a hora que você começa a praticar, ele vai te atrair. Mas a gente precisa discernir, porque a hora que você começa a praticar, Deus é gracioso, ele não vai demorar a startar os processos. Só que você precisa discernir os 4 estágios desse processo. O que vai acontecer comigo
imediatamente ou muito logo, quando eu começar a orar em línguas para minha edificação pessoal. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 4. Irmãos, essa parábola, a gente já pregou sobre ela aqui. Jesus disse, esta parábola é importantíssima. Todas as outras dependem dela. Se você entender isso, revelado no que o Espírito Santo está trazendo para nós aqui hoje, e abraçar isso e aguentar o tranco, todas as outras vão ser acrescentadas dentro de você. De uma maneira mais revelada, mais aberta. Diz assim, Lucas capítulo 8, verso 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com Jesus, gente de todas as cidades. Cidades fala de realidade. Fala de áreas da sua vida. Pode levar todas elas para Jesus, para a palavra, que está prontinho para curar. Área por área, cidade por cidade. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. De novo, um semeador saiu a semear a sua semente, a palavra, e quando a palavra era semeada, caiu parte dela à beira do caminho e foi pisada. Pisada aí no grego é rejeitada, tratada com desprezo, negligenciada. E as aves do céu vieram e a comeram. A primeira coisa que vai acontecer, irmãos, quando você começar a se disciplinar na oração entre as línguas para edificação, a palavra de Deus vai começar a se abrir para você. Lendo a palavra, nossa, muito cuidado aqui, estou pregando para pessoas maduras, tá? Lendo a palavra ou não. Quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está construindo dentro de mim, ele está tirando os fundamentos naturais, as revelações terrenas, a sabedoria terrena, ele está colocando novos fundamentos eternos, sabedoria de Deus. Em qual parte da palavra escrita que ele está agindo nesse momento? A gente não sabe. Talvez você vai passar por um texto semana que vem, que você leu a vida inteira aqui, e você só recebia aquilo aqui, você não tinha revelação. E por esse tempo de oração em línguas, aquilo se abriu dentro de você, e agora você entende. Uau, agora eu vi. Então, o primeiro estágio da oração em línguas é fundamentação, revelação. As coisas do Espírito que estão na palavra vão começar a ser fundamentadas dentro de você. A palavra vai começar a se abrir. E algumas vezes, quando eu ouvia isso, amados, eu achava que era mentira, mas é verdade. Se você for disciplinado e faminto nisso,
vai ter momentos que você vai se assombrar com aquilo que o Espírito Santo vai te mostrar. Coisas que você nunca ouviu ninguém pregar. Talvez não é nem para pregar, é para você. E é óbvio, você não vai encontrar na palavra nenhuma contradição. O Espírito Santo está me revelando, me fundamentando aqui, que é para eu fazer isso. Só que você vai na palavra, está lá escrito claramente que isso aí não é a justiça de Deus. Não é isso, é só carne. Ou uma mente ainda almática carnal. Amém? Então quando eu digo que a gente não está preso à palavra escrita, não é para negligenciar a palavra de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que isso é superior. E vai mudar a maneira com a qual a gente come e se alimenta daquilo que está escrito. A palavra vai começar a se abrir. Quem é a palavra? Cristo. O Espírito Santo vai começar a colocar novos fundamentos. Tirar fundamentos de Adão e colocar fundamentos eternos. Cristo ali. Irmãos, isso é tão poderoso que se você nunca abrir a sua Bíblia mais, mas orar em línguas, famintamente, de uma maneira faminta, ele vai gerar de você toda a palavra revelada. E você vai começar a falar, a pensar e a agir segundo o que está escrito, sem ler o que está escrito. Pelo amor de Deus, irmãos, de novo, essa palavra é para quem é maduro. O Léo está falando para a gente nunca mais ler a Bíblia. Não é isso. Nós temos o privilégio hoje de beber da vida de Paulo, da vida de Pedro, da vida de João, das cartas. Isso é uma bênção, irmãos. Isso agiliza esse processo. Amém? Mas o processo de abrir a palavra dentro de você foi o que aconteceu com esses homens. Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo da graça, ele teve a revelação direto de Jesus. 13 anos escondido. Fazendo o quê? Ele responde lá em 1 Coríntios 14, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então ele estava se edificando. Ele estava recebendo de todo o Antigo Testamento, que ele era mestre fariseu, a revelação segundo Jesus hoje para nós. E aí ele escreveu. Se nós acharmos que o Espírito Santo ficou limitado somente nos livros que nós temos hoje na Palavra de Deus, amados, a gente não entendeu nada ainda do que é viver no Espírito. Talvez seja muito atacado por isso, mas é uma palavra para a gente madura, ou para quem está a caminho de lá. Aquilo que vem do Espírito em você, por esse canal, por essa via, é inspirado por Ele, vai estar em alinhamento com aquilo que já está revelado na palavra. Mas pode ser uma experiência que poderia muito bem ser escrita num livro, para ser transmitida para alguém. Por isso que o apóstolo diz, vocês são cartas vivas, escritas não por mãos humanas, pelo Espírito. As pessoas vão ler a palavra de Deus em você sem abrir a Bíblia, irmãos. Essa é a primeira fase. A palavra começa a se abrir. Eu começo a receber das coisas de Deus. Uau! Essa fase é uma delícia. Então agora a semente não cai mais na beira do caminho. As aves do céu, que falam de demônios, que querem se alimentar das coisas de Deus, não vão mais comer de mim. E nem eu mesmo vou comer aquilo que é para eu semear em mim. Deus dá uma semente, não é para você comer, é para você plantar. O semear vai gerar uma árvore que vai gerar frutos para sempre naquilo que você está precisando. Mas demônios comem.
beira do caminho. Não, agora a gente vai ter revelação. Eu entendi. E espontaneamente, irmãos, a gente vai começar a colocar nosso pezinho. O Espírito Santo vai te atrair. E aí a gente vai entrar no outro estágio, verso 6. E outra parte da semente caiu sobre pedras, e nascida, secou-se. Por quê? Porque não tinha umidade ainda suficiente. Segunda fase, ou segundo estágio, o processo que a oração em línguas vai trazer para nós, é aquele lugar onde eu vou precisar aprender a me firmar, a criar raízes na revelação que eu já recebi. Aqui é onde as coisas começam a aparentemente piorar. Porque o Espírito Santo tirou o fundamento de Adão. O que é o fundamento de Adão? É uma mente que, segundo a carne, produzia, corria atrás, fabricava e ela sustentava. A revelação veio, um novo fundamento foi colocado, agora você vai começar a funcionar segundo Cristo. Eu não fabrico, eu não corro atrás. Eu recebo de graça de Deus, através daquilo que eu faço. Mas o canal mudou. E as circunstâncias podem ser que piorem. Aquilo que estava sendo sustentado pela carne, irmãos, começa a mexer na fundação de uma casa. Aquela casa ali foi construída sobre a carne. O Espírito Santo, você me autoriza, filho, a ir lá e mudar aquele fundamento? Autoriza o Espírito Santo. Então você assume o chamado. Dia após dia, hora após hora, você fica. Chegou alguém, está numa situação, você para de orar, ou começa só a balbuciar, se for possível. Você pode fazer isso aqui durante o culto. Agora eu consigo orar de novo. Volta. Fazendo o que você está fazendo. O Espírito Santo está te sarando, te edificando. Dia após dia, hora após hora. Ele está indo lá naquele lugar, naquela realidade, está colocando um novo fundamento. Só que aquilo que está sobre o fundamento errado, irmãos, não tem como falar de uma outra maneira aqui, né? Vai cair. Por que tem que cair? Porque Deus não vai edificar nada sobre algo que nós construímos. Ele vai colocar um fundamento novo que é Cristo, e aquilo que não é dele vai ser faxinado, para que a glória dele comece a pesar ali. Se ele colocar aquilo que é dele em cima daquilo que nós construímos, ele nos mata. Nós não temos a capacidade de receber isso. Por isso que a gente vai ouvir, nossa, a carne se levantou, a carne está gritando. Na verdade é uma alma, ainda não 100% sarada, que ainda não tem raízes. E por ela não ter raízes, ela está assistindo algumas coisas se secarem, para que você aprenda a se firmar. A segunda fase é a fase da prova, irmãos. O que é uma prova? Uma prova são situações que Deus permite que a gente passe nesse processo, para que a gente descubra, uau, agora eu creio mesmo. Ou não, eu ainda não creio o suficiente para descansar. Reprovado, amém. Continuo me edificando, continuo orando em línguas, ele vai continuar queimando todo o fundamento errado ali. E as raízes vão aumentando, e as raízes vão aumentando, e as raízes vão aumentando. De repente vem uma outra prova da mesma área. Só que as raízes ali agora estão tão profundas, encontraram a fonte, a umidade, que você é uma árvore no meio de um deserto. O que sustenta algo no deserto? Deserto não tem nada, irmãos. Mas se a raiz encontrar um manancial, aquela árvore fica de pé. Então você não depende do que está fora, você depende de encontrar esse manancial.
raízes profundas. E enquanto esse processo não acontece, não se completa nesse segundo estágio, deixa Deus queimar. Como que vai ser? Que dimensão que vai ser? É muito, é pouco? Irmãos, quem entendeu isso está pouco se importando. Eu quero Deus, eu quero aquilo que é de Deus, na minha casa, na minha vida, na minha saúde, na minha família, nos meus negócios, eu só quero Ele. Eu não sei nem o que fazer, não faça nada, só ore no Espírito. É espontâneo, é um fluir, irmãos. Mas esse segundo estágio é onde, se a gente não for instruído, a gente tende a se atrasar. Quando você e eu éramos pessoas que não tinham revelação, que a semente caía à beira do caminho, nós éramos cegos. Ou surdos no espírito, não conseguia ouvir a voz. Só que agora você topou o chamado. Você está se edificando, orando em línguas. Agora você não é mais alguém cego e surdo. Agora você vê e ouve. Agora Satanás, ele vai tentar te parar, mexendo naquilo que está fora. As circunstâncias se intensificam. Irmãos, de novo, fui reprovado nessa prova. Não tive fé o suficiente. Caí ou recorri. Não aceite acusação. É uma mente ainda que está num processo. Agarre ainda mais as mãos do Espírito Santo e continue deixando ele queimar. O aprovado, o que é um aprovado? É a hora que as raízes se firmam nesse estágio e nada mais te tira da palavra. Porque, irmãos, se você fincar um pé na palavra de Deus e você não arredar o pé dali por ação do Espírito Santo, Satanás pode mudar o que ele quiser fora, você não se move. Mas quem chega aqui sabe, eu não teria capacidade de resistir. Eu, na minha mente natural, no meu otimismo, na minha força de vontade, eu já teria arredado o pé lá atrás. Aqui, mas nunca, é Ele. Então, quando eu chego aqui, eu não me ensoberbeço. Super espiritual. E enquanto eu ainda não estou ali em alguma área, eu também não me condeno. É um tratamento. Enquanto eu ainda não estou resistindo em paz, eu estou precisando recorrer, amém. Só não deixe de orar. Não aceite a acusação de Satanás, jamais. Mas também não dê ocasião para a mente, na carne, jamais. Permaneça orando. Uma hora, amados, a obra se completa e aquilo flui. Mas aqui eu acho que é o principal estágio onde as pessoas param. Pelo menos das experiências que a gente já ouviu. Comecei a orar de verdade, não no culto, dia após dia. As coisas começaram a piorar. E às vezes se piorar é por dentro. As coisas começaram a fazer sentido para mim mais. Aquilo que eu sempre fiz, a maneira como eu sempre fiz, está me incomodando, desconfortável. Irmãos, é aquilo que está fundamentado na carne caindo. Não pare de orar. Não pare de orar. Se você deseja viver em Deus. Carne e sangue não herdam o reinar de Deus. Diz a palavra. Não está falando de salvação, está falando de vida plena. De vida onde você dá para os outros aquilo que você se tornou. Obra do Espírito Santo. Você quer? Eu posso falar por mim. Cada um dá conta de si. Eu quero viver em Deus, em cada área do meu ser. Então tem um processo. Fogo do Espírito aí, só. Persevero e continuo. E aqui a gente começa a entender a necessidade de comunhão.
E quando eu digo comunhão, irmãos, eu não estou falando de congregação somente. Eu estou dizendo de você ser ligado pelo Espírito com irmãos também que estão se enchendo do mesmo Espírito, para te dar suporte, para chorar com você, para se alegrar com você. Isso você não vai encontrar no mundo. Então a igreja, conforme a gente lê nas Escrituras, suportem uns aos outros, se sujeitem uns aos outros, se amem fraternalmente. Vamos fazer isso, nossa força nunca vai ser a igreja orgânica. Isso nasce desse processo. Quando todo mundo aceita esse chamado e fala, eu vou queimar tudo o que é mentalidade carnal em mim, pelo Espírito, essa igreja da Escritura vai nascer. Então, quem quer e a sua nova natureza quer. Eu profetizo que cada um aqui quer. Eu profetizo que quem está assistindo conosco quer, porque é a verdade. O seu homem interior, a sua nova vida, deseja Deus. Porque ela já é Deus. Ela deseja Deus se manifestar em prol do amor ao mundo caído. Então não se desanime, é um estágio. Se você perseverar, se você não abrir mão de viver em Cristo, o Espírito Santo vai continuar te conduzindo de fé em fé. E aí você vai passar para o terceiro estágio. Verso 7. E outra semente e a outra semente caiu entre espinhos. E crescendo com ela, com quem? Com a semente, com a palavra de Deus, os espinhos a sufocaram. Terceiro estágio, irmãos, isso aqui não é sequencial, né, segundo a ordem aqui, mas podem acontecer de maneiras simultâneas, dependendo da área da sua vida. Tem áreas que você vai estar no espinho, tem áreas que você vai estar lá no aprofundamento de raiz. Tem áreas que você vai estar vendo a coisa cair, mas tem áreas que você já está vendo Cristo viver. O fato é, em cada cidade da sua vida, em cada realidade, em cada verdade que Deus estabeleceu sobre você, para amar, existe esse caminho. Revelação a voz, raízes na palavra, firmeza. Eu creio porque creio e eu não arredo o pé daqui. E o último estágio, quando Satanás não consegue mais te impedir de ouvir, de entender a revelação, quando ele não te para mais com circunstâncias, atenção aqui, irmãos, aqui é o ponto. Quando Satanás não te para mais por não entender a palavra, muitos irmãos estão aqui. Quando Satanás não consegue mais impedir que você crie raízes na graça de Deus. Porque não é por mérito, é graça. Ele vai fazer aquilo que é o mais sutil para nos atrasar. Eu venci a minha cegueira espiritual, a minha incredulidade, eu venci a minha falta de firmeza na palavra. Agora eu sou livre, faço tudo como bem entender, parei de orar. Não, irmão, você precisa continuar se entregando ao Espírito Santo, porque Satanás agora ali vai ser sutil, espinhos. Na explicação que a gente não vai ler, Jesus fala, os cuidados da vida, a fascinação das riquezas, as urgências, vão entrar para concorrer. A terceira fase, irmãos, é uma fase onde o Espírito Santo vai gerar em nós uma coisa chamada discernimento, foco. Não é tudo que aparece para mim que é para mim. Não é toda porta que se abre
Mesmo que na aparência, uau, é justamente isso que eu precisava. A porta que se abriu ali é Deus. Você precisa discernir pelo Espírito. A fase onde a gente vence os espinhos, o discernimento, que eu creio que para quem começa esse processo de vida é a fase mais crucial, é onde a gente precisa entender, eu preciso do Espírito Santo para continuar funcionando na minha vida, para que eu chegue no estágio final. Porque aqui ele vai me dar oportunidades, convites, coisas boas, irmãos. Satanás não vai te oferecer tragédia mais. Nem toda oportunidade é para você e para mim. Nem todo convite é para você e para mim. Nem toda sociedade é para você e para mim. Nós precisamos do discernimento que vem do Espírito Santo. Espírito Santo, é para eu entrar nisso? Ou é para eu ir lá? Porque eu sou teu filho, eu estou num processo, eu já venci alguns estágios de algumas áreas da minha vida, só que agora eu sei, segundo a tua palavra, que Satanás ele vai começar a se transvestir de anjo de luz, para, se possível, me enganar como se fosse o Senhor, me dando aquilo que tem a cara do que o Senhor faria, mas não veio da sua mão. Para quê? Para me desviar. Ele não consegue mais me mandar para o inferno. Ele não consegue mais me parar em doença, em pobreza, em sei lá o quê. Mas ele consegue agora e vai tentar atrasar o quê? O meu processo de maturidade para que eu não ame. Vida plena. Eu não consegui matar ele, eu não consegui parar ele, agora eu preciso parar que ele dê, estou cansado, o descanso que ele entrou. E aqui começam as distrações. E aqui a gente enxerga isso, irmãos, na prática, com facilidade. E de novo, faz parte. Estamos orando com disciplina? Estamos. Amém. As coisas vão se ajustar, as coisas vão se alinhar. Os problemas que a gente tem que aguentar, suportar uns com os outros, vão ser cada vez mais queimados, se nós somos uma igreja que está orando no Espírito. Se não, irmãos, a gente vai ter que ficar lidando com isso na nossa alma a vida inteira até Jesus voltar. Ah, surgiu uma oportunidade para mim. Busca no Espírito Santo. Porque o espinho fala de algo que entra para concorrer. E acaba sufocando, distraindo. Essa é a fase mais sutil, irmãos. É quando Satanás tem a habilidade de dar na aparência aquilo que é exatamente o que você está buscando em Deus. Se a Bíblia diz que tudo que nós precisamos já está no nosso espírito, nós vamos nos tornar, isso é o que é. Não importa se tem alguém pegando de outra fonte, buscando outra maneira, não é a via do Espírito Santo. A via do Espírito Santo é através dessa vida de intimidade, palavra, de edificação, queimando aquilo que é mente carnal, porque a carne já morreu, passando os processos, sendo habilitado a ser astuto, igual a serpente. Jesus disse isso. Sejam astutos como uma serpente e humildes como um pombo. Sei quantos irmãos sabem disso, que a serpente ela não enxerga. Ela é praticamente cega. Você já viu uma cobra? Como é que ela fica o tempo inteiro? Com a língua? A cobra, ela discerne onde ela vai, onde ela está, onde ela entra, através da língua.
A Bíblia diz que a serpente é o mais astuto de todos os animais que o Senhor criou. Existe um modelo ali de Deus que foi corrompido por causa de Satanás, mas que tem um ensino para nós. Por isso que Jesus disse: sejam astutos como uma serpente, como discirna, não pelo que você vê, mas pela linguagem que eu vou colocar dentro de você. Nossa, agora eu estou acusado porque eu já assumi compromissos, eu já assumi um negócio fixo e eu nem orei sobre isso. Não se acuse. Se você não tem revelação, entendimento espiritual para parar ou para entrar, continue orando em línguas. A vida espiritual com o Espírito Santo, irmãos, ela nunca deve trazer sobre nós condenação, culpa. Quem faz isso é Satanás. Só que nós precisamos ser maduros o suficiente também para não dar ouvidos para aquilo que é mentalidade carnal e terrena, para justificar as nossas escolhas erradas. A carne está gritando, as coisas estão desmoronando, mas é o Espírito Santo me levando nesse processo. Irmão, você tem que escolher. Então o terceiro estágio é esse, onde as sutilezas dos espinhos não me atrasam mais. E segundo Jesus, agora você está prontinho, uma boa terra, uma boa alma, uma boa mentalidade para frutificar. Verso 8. Depois que a gente passa, irmãos, de fé em fé, ou em cada área da nossa vida, esses estágios, da semente que é perdida ou ignorada. Irmãos, a semente que é ignorada não é uma pessoa que conscientemente ouve aquilo que a palavra diz e escolhe, eu não acredito nisso não, e zomba. Também é. Mas é muito mais sutil que isso. É quando a gente lê, ouve e tem algo que está impedindo que a gente se sintonize com a voz de Deus. Então a gente rejeita na ignorância, na imaturidade. Não é que a gente rejeita intencionalmente, a gente rejeita porque a gente não está ainda ajustado na frequência dessa oração. Então eu passei por isso, agora estou me firmando, estou crendo, não arredo o pé daquilo que Deus diz, estou aprendendo a lidar com as sutilezas. Pessoas vão ser tiradas, pessoas vão ser acrescentadas. Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida e existem pessoas que têm que chegar e é Ele que vai trazer. E existem pessoas que naquele momento não fazem parte, são sutilezas e tem que sair. E é o Espírito Santo que vai nos convencer a se posicionar e às vezes esse simples posicionamento vai fazer com que a pessoa escolha se afastar. Não precisa fazer nada, só fique firme, discirna, Espírito, é aqui o meu lugar. As pessoas saem. Quem tem que vir, vem. Aquilo que é terreno, material, que tem que cair, cai. Aquilo que é do céu, que tem que se manifestar, vem. E aí a gente entra no último estágio, agora é que fica pleno. A gente já experimenta Deus nessas fases iniciais, porque Deus é bom. E a palavra dele diz que ele não permite que a gente seja provado além das nossas forças. A prova que eu e você atravessamos, que Tiago vai dizer, alegrai-vos. O passar por muitas provas. Que prova para nós hoje, irmãos, é uma oportunidade de entrar num novo nível de fé, de fluir, de frutificar. Não é para me soterrar, é para me elevar. E Deus não permite que nesse momento você passe por nada além do que você já tenha vigor para suportar. Só continue se entregando ao Espírito Santo. Passei por isso, aprendi a me blindar das sutilezas, só que eu já tenho experimentado Deus, só que agora a gente vai entrar, verso 8, e outra semente caiu em boa terra, e nascida, essa palavra nascida no grego é soprar, dada à luz, está falando algo que veio do Espírito,
É quando aquilo que você busca se manifesta, mas não por fabricar. Se busca por algo que você atraiu, por ter se tornado a palavra. É o sopro do Espírito se materializando na sua vida. Não importa qual área, mas Jesus disse, a boa terra é aquela que recebe a semente e nasce por ação do Espírito Santo. E frutifica a 100 por 1. Interessante aqui, né? Ele nem menciona a 30, a 60, já vai direto no alvo. A gente falou aqui semana passada, o nosso alvo, como igreja, vida no Espírito, que agarra aquilo que a palavra diz. Não estamos inventando nada, só estamos sendo fiéis àquilo que Deus estabeleceu. É uma vida de 100 por 1, perfeição, um amor que jorra, à medida que nós vamos recebendo do amor com o qual nós somos amados, pelo Espírito Santo. E dizendo essas coisas, para terminar verso 8, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Graças a Deus, porque hoje nós temos ouvidos para ouvir. Um Espírito Santo, o ajudador, o amigo, que só está aguardando ser liberado dentro de você, dentro de mim cada vez mais, para ajustar a frequência por dentro. Mortificar os feitos do corpo que estão ainda enfermados por uma carne que já foi extirpada da sua vida. Então esses são os 4 estágios, irmãos, inevitáveis. Espero que traga para os irmãos, essa mensagem vai ficar no YouTube ecoando. Instrução, faz parte dos processos. A garantia é a palavra. Não existe possibilidade da palavra falhar. Ouça o Espírito Santo, seja humilde, não se condene por nada, só não pare de orar. Ah, mas fulano de tal estava nesse viver e deu ruim. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo ser humano. Amém, se eu ou você, ou algum irmão ainda chegar na plenitude em todas as áreas da verdade. Isso é possível para Deus? É. Isso é possível para nós? Depende de nós. Amém, se a gente chegar lá. Mas nas áreas que a gente não chega, ou não chegamos ainda, a palavra continua sendo a verdade. Em nome de Jesus. Vamos encerrar lendo 1 Pedro, capítulo 5. Verso 5. Boa parte da igreja do Senhor está presa em lugares onde a mensagem é morta. Elas continuam sem revelação, sem visão. Aí Deus levanta pessoas para sarar isso. Mas boa parte da igreja, de irmãos preciosos, estão presos em lugares que ainda a graça não é o sustento que enraiza as coisas na verdade. Legalismo, mistura, que faz com que essas raízes não dê firmeza. Irmãos, a única raiz que te firma na palavra é Cristo. Não tenta se firmar lá por sua raiz não dá conta. É a graça, é o Espírito Santo gerando. Mas uma vez que isso é vencido, e a gente tem muitas igrejas, glória a Deus por isso, que está tirando essas escamas de legalismo, de mistura das pessoas, eu arrisco dizer que em tempos atuais a maioria está aqui no terceiro estágio, as sutilezas. Eu aprendi que eu sou o que Deus disse que eu sou, eu estou na graça, mas eu parei de ser dependente do Espírito, agora eu faço como eu bem entendo, estou na graça, é o que eu acho, tudo é para mim, eu sou livre. Não, é pelo Espírito. Isso não acontece conosco, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Semelhantemente vós, jovens,
Onde começa a pegar aqui já, irmãos? Sede sujeitos aos anciãos. Quem que é jovem e quem que é ancião? A jovem é um recém-convertido ali, 18 anos. Ancião é o pastor, que faz 40 anos que está no ministério. Seria para ser, mas às vezes na prática não é. Na prática pode ter um menininho de 16 anos que se converteu há 1 ano, mas está nesse lugar de edificação, que já tem mais de Deus, já tem mais idade espiritual do que um pastor que está na religião a vida inteira. Agora, você imagina o tamanho da humildade de um pastor velho de idade em se sujeitar a um ancião que pelo Espírito naquela área está além. Discernimento, amados. Quem que é ancião onde eu estou me relacionando? Todos nós precisamos buscar esse tipo de relacionamento. Eu louvo a Deus porque esse ano foram acrescentadas pessoas nesse lugar que têm trazido para a minha vida pessoal discernimento do Espírito, e eu me sujeito. Eu discerno. Eu vi na palavra, Espírito Santo testificando, eu ponho meu pé. Nunca ouça e saia entrando sem discernimento. Ore em línguas. Mas a palavra é: se sujeitem aos anciãos. A palavra sujeito, irmãos, é submeter-se, render-se à advertência ou conselho, organizar uma tropa de uma maneira militar sob o comando de um líder. Uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma tocha. No grego é isso que significa se sujeitar. Por que não acontece na prática isso? Sem a gente ter que ficar manivelando na maioria dos lugares. Porque as pessoas não estão orando em línguas. O nosso alvo aqui, irmãos, embora a gente vai ser suprido individualmente, aliás, nós já fomos supridos, segundo a palavra, mas nosso foco aqui é o corpo. É aquilo que Deus está movendo, não é aquilo que eu preciso. Olha como é que muda tudo de lugar. Mas não só isso, e sede todos sujeitos uns aos outros. Isso chama humildade, irmãos. O irmão veio me dar uma palavra, Deus falou comigo ali, é o irmão que acabou de chegar. Mas o Espírito Santo está ali, ó. Se você é alguém que ora em línguas e está se sensibilizando cada vez mais nesse lugar, ele vai te tocar. Mas, cara, o irmão acabou de chegar. Escolha. Ou você é humilde e se sujeita a quem? A pessoa em si? Não, a voz que Deus usou aquela pessoa. Ou você é soberbo. Não é bem assim. E revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá mais graça aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, a palavra, a verdade do Espírito, Cristo. Para quê? Para que ao seu tempo Ele vos exalte. Como é que eu me humilho sob a potente mão de Deus? Passando esses processos que a gente está falando aqui. Me entregando ao Espírito Santo nesse altar de oração diário. Eu estou escolhendo me humilhar, me esvaziar de tudo que é mentalidade carnal feita do corpo, para que Ele me sare. E a Bíblia garante, ao seu tempo Ele vai te exaltar. 1 mês, 2 meses, 1 ano? Não, esse tempo aí não é cronológico. Esse tempo aí é o tempo onde Deus encontra a gente no estágio da frutificação. Onde eu realmente tenho a revelação, onde eu realmente tenho raízes, e onde eu realmente a sutileza não me distrai mais. Eu estou chumbado aqui. Kairos.
Aí ele enche, conseguir encontrar oportunidade na sua vida. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Cronologicamente, depende de eu e de você, o quanto tempo a gente vai se entregar ao Espírito Santo. A gente escuta tanta atrocidade, irmãos, que isso cai no coração de cada um aqui, de quem está online em amor, de um Deus que não é o nosso Pai. Para uns é rápido, para outros é uma vida. Se um pai terreno não faz isso com os filhos, quem dirá um pai que é bom de verdade? Por que um é rápido, por que o outro não é? Esse tempo não é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus já está consumado. A questão é o que está impedindo a manifestação ali. Então humilhe-se, se sujeite, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque nele está o cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Sutilezas, oportunidades. Verso 9, ao qual vocês vão resistir. Nós não somos chamados para lutar nem com o diabo. Como que eu vou lutar com alguém que já foi derrotado? Me explica. O apóstolo diz, como que você vence ele? Porque ele está ao derredor, ou com enganos, ou com sutilezas, depende em qual área, depende em qual estágio você está na edificação. Ou a semente nem está caindo ainda aí, mas ele está tentando te tirar do lugar, da palavra, aonde ele não te toca. Como que você vence ele? Resistindo. Eu preciso de revelação de raízes e de não dar ouvido às sutilezas. Nossa, que oportunidade, eu vou sair do Espírito. E aqui ele me devora. Diabo, a gente resiste na palavra, firmes na fé. E olha o consolo do Espírito Santo aqui, sabendo que as mesmas provas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por isso que nós somos um corpo orgânico. Por isso que quanto mais nós nos entregarmos ao Espírito Santo, nós assumirmos essa responsabilidade de se edificar, nós vamos ser ligados com irmãos que estão nesse mesmo viver, que vão ter sempre uma palavra, uma direção de ânimo, de consolo, de ajuda. Porque ou ele já passou por algo parecido, ou ele já passou pela mesma situação e ele conhece, ele tem fruto. Fica firme. Então você que está orando em línguas, você que assumiu essa vida, que é a única vida que para Deus é, saiba, faz parte de alguns processos. E se você se inclinar para estar, lógico, em primeiro lugar com o Espírito Santo, mas é bom você se congregar com pessoas que estão na jornada. Porque se você se unir somente com pessoas que não têm ideia do que você está vivendo, sem discernimento certo, você vai achar que você está sendo atrasado. Olhe para o ímpio, aquilo lá que dá certo, mais rápido. Olha lá, ele já pegou, ele já fez. Tem aquele jeito de fazer lá no homem, eu vou lá. Não, irmãos, ele está fabricando. O chamado de Deus é para que você dê luz para a palavra. E aquele fruto tira as pessoas do lugar errado para sempre. Somos irmãos, estamos todos sendo provados em uma área ou em outra. Só que em todas essas provas, nós já somos mais que vencedores em Cristo. Só precisamos do Espírito Santo, liberado em nós, cada vez mais. Que testemunhos, que vida de Deus, jorrem no meio de nós, cada vez mais, desse lugar. A aparência, as coisas visíveis, elas são esperadas, mas elas não nos distraem. Nós estamos atrás do fruto, da fonte. Eu quero saber de onde veio. Ó, desse lugar eu vou comer.
Em nome de Jesus. Amém? Os 4 estágios da oração em línguas. Seja firme, seja perseverante e deixe Deus te levar às profundezas daquilo que já está feito para você. A sua carne já morreu. Adote essa mentalidade. Irmãos, eu procurei tanto na palavra de Deus. E se alguém encontrar, por favor, me corrija. Que pode ser que até esteja e como chegou ontem esse... E eu fui procurar, sondar, não encontrei. Carne no sentido de pecado. Carne, corpo físico, carne no outro sentido sim, mas a carne, a velha natureza, ela já foi morta, crucificada. Vocês não estão mais nela, vocês estão no Espírito, mas todos nós possuímos uma mentalidade ainda não completamente curada. É só uma questão de tempo. Nós vamos nos alegrar cada vez mais nesse lugar com os frutos que vão surgir dessa vida no Espírito, na vida dos irmãos. E os mortos vão ressuscitar e serem atraídos para essa vida, aonde quer que você pise, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem firmes, está todo mundo junto. Seja alguém firme no Espírito, aguenta o tranco, não se distraia, não se atrase. Não estamos preocupados com nada a não ser Jesus ser conhecido, o propósito de Deus ser cumprido plenamente e rápido, porque Deus quer fazer. Nós precisamos do Espírito para permitir que Ele faça, sem fabricar. Amém? Aleluia, meus queridos. Glória a Deus.